porque ele fala de uma experiência vivida pelo salmista, que é uma experiência que eu acho que todo mundo já viveu em algum momento na vida, ou se não viveu, vai viver. Ele fala que, no versículo 1, ele fala que assim como uma corça, assim como um animal que em meio à seca ou em meio a um ambiente profundamente árido, esse animal percebe que para ele poder sobreviver, vai ser necessário que ele encontre um lugar com água, no meio do deserto, que ele encontre, por exemplo, um oásis, um local onde ele possa dessedentar a sua sede, para que assim a sua vida seja preservada, para que ele possa continuar a viver. E eu tenho certeza que a gente já viveu algum momento parecido, ou se não viveu, vai viver ainda, aqueles momentos nos quais a gente sente uma necessidade profunda de que, ainda que tenhamos todas as coisas, nós precisamos, acima de tudo, de Deus. É Deus que é essencial à nossa vida, é dele que nós precisamos para que a nossa vida tenha sentido e para que a gente enfrente tudo aquilo que tiver que ser enfrentado com força, com coragem e com ânimo. E o texto nos fala, ele nos traz aqui algumas expressões que falam justamente de tudo aquilo que é essencial. Veja comigo, ele diz como suspira, né, suspirar, ele fala de água e ele fala de alimento. A ideia é essa, é a ideia de tudo aquilo que é essencial à nossa vida. É o que ele precisava para que a sua sede pudesse ser dessedentada e ele pudesse continuar a viver. É disso que o Salmo vai tratar, sobre coisas essenciais à vida, aquilo que dá sentido à nossa existência. E eu tenho certeza que em dias como os nossos, que a gente está vivendo um tempo profundamente difícil, né? Todo mundo recluso em casa, muitas questões assolando a nossa alma. Eu tenho tido contato com muita gente via internet, via telefone também, smartphone. Tenho orado por pessoas, inclusive na última semana, uma pessoa me telefonou dizendo que a filha estava numa situação muito difícil, estava realmente. E eu peguei o telefone, o celular e orei por aquela menina, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dela, porque ela estava completamente aflita, ansiosa, num estado profundamente difícil da alma, da própria alma dela. E aí o texto vai nos dizer assim, veja comigo, vamos ler mais uma vez o versículo 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A alma do salmista, a alma de alguém que é crente, alguém que está em crise, alguém que está numa luta profunda, num grande temor, num desassossego interior, mas essa pessoa, acima de tudo, ela confia em Deus, ela tem um desejo intenso de estar com Deus. E aí, no versículo de número 2, vai nos dizer da seguinte forma: a minha alma tem sede de Deus. E ele fala que esse Deus não é um Deus morto como Deus dos demais povos. Deuses que eram feitos de madeira, de barro, de pedra, de fundição. Mas ele fala que esse Deus a quem ele servia e em quem ele acreditava era, acima de tudo, o Deus vivo. Um Deus que é criador dos céus e da terra, que criou o ser humano, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que nos conhece. Era esse Deus que ele invocava e era esse Deus que ele sentia muita vontade de estar de novo na presença dele. E aí ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Ele está dizendo para nós que ele encontrava em Deus não somente a proteção, a bênção, o favor. Sim, ele encontrava isso em Deus, mas ele está querendo expressar para nós que a alma dele, que o seu interior encontrava prazer
quando estava junto a Deus, quando estava próximo à casa de Deus, porque para eles o templo era esse lugar da presença toda especial de Deus. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a nossa relação com Deus não pode ser apenas uma relação de alguém que está contando com os seus favores, mas deve ser uma relação de uma pessoa que encontra prazer, felicidade, que encontra alegria em estar na presença de Deus. Ele está falando para nós de coisas que devem compor a nossa espiritualidade. O grande autor John Piper, o autor que escreveu Em Busca de Deus, que primeiramente saiu em português com o título de Teologia da Alegria, para mim essa obra é a obra clássica dele. Ele fala aqui no livro sobre esse prazer do cristão. Ele fala que a relação do cristão com Deus não pode ser apenas uma relação instrumental, de alguém que o busca porque quer receber algum prêmio, alguma bênção, algum favor. Mas muito além disso, a nossa relação com Deus precisa ser uma relação de prazer, de felicidade, de contentamento, de sentir aquele gozo na alma quando nós estamos perante a face do nosso Deus. Eu digo a você, nesses dias difíceis, que está todo mundo um tanto quanto nervoso, desassossegado, esse é um tempo para nós estarmos na presença de Deus, degustando do prazer, da alegria, do contentamento que nós temos nele. E aí, ele fala para nós no versículo 3 de como estava a sua alma até então. O que ele estava vivendo, qual era o seu quadro existencial. Eu tenho certeza que esse quadro existencial é o quadro de muita gente nesses dias em que nós estamos reclusos em casa. Ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele está falando aqui no texto que ele não estava com tanto apetite assim, que o que alimentava ele, o que estava fazendo parte da vida dele, acima de qualquer coisa, eram as lágrimas, era o pranto, era a dor, era o sofrimento, era justamente isso que ele estava vivenciando, sentindo nesse período em que ele assim estava. E eu digo a você nesta noite, a pior coisa que nós podemos fazer é chorar sem invocar o Senhor. Quando nós choramos na presença de Deus, é uma coisa. Mas quando a nossa lágrima, o nosso choro, o nosso pranto, ele tem sido tão constante e tem sido um choro de desesperança, isso é muito ruim quando nos acomete uma situação como essa. E o salmista fala que as lágrimas estavam sendo o alimento dele. Ele precisava regar essa interioridade, esse coração, essa alma com a presença de Deus, com outras coisas. Ele não podia permanecer da maneira em que ele estava, em que ele se encontrava. E ele vai explicar um dos motivos pelos quais ele vivia essa experiência. Olha comigo, na sequência, o texto diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Será que você nunca ouviu alguém dizer para você assim? Gente, que religião é essa que você está seguindo? Você não melhora de vida? Você continua doente? Você continua desempregado? As coisas não se resolvem? Você vive uma vida amarrada, uma vida presa, uma vida contida? Que vida é essa? O teu Deus aonde está? Onde está o teu Deus? O que está acontecendo? E por que não dizer? Às vezes até mesmo nós nos perguntamos: Senhor, por que destas coisas? Por que tudo está como está? Eu preciso de Ti, mas eu não estou compreendendo. Eu tenho feito o dever de casa, eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho me preparado, eu tenho feito tudo aquilo que é necessário ser feito. Mas, no entanto, a minha situação não melhora, as coisas não mudam. E a minha família diz para mim: cadê o teu Deus, que você fala tanto? E aí os amigos, entre aspas, perguntam: cadê Deus? Isso tudo, você é uma pessoa tão boa, por que está vivendo o que está vivendo?
São perguntas que nos fazem. E aqui no caso, a ideia que traz é que os inimigos do povo de Deus estavam falando isso para ele. Estavam perguntando por que ele estava vivendo essa situação tão difícil e uma situação que não mudava. E quando ele ouvia essas coisas, parece que o pranto brotava, parece que as lágrimas voltavam, porque ele ficava profundamente triste e magoado. E aí o texto fala uma coisa para nós: lembro-me destas coisas, e dentro em mim se derrama a alma. Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava à casa de Deus. Ele está dizendo para nós que as lembranças dele estavam muito presentes. E as lembranças, elas são muito positivas quando elas são lembranças que fazem com que a gente se encoraje para viver o presente. Mas é muito ruim quando as lembranças, elas são um instrumento para abrir feridas, para lembrar coisas negativas, para trazer em nós um desejo de voltar ao passado e uma crença de que o passado foi melhor do que o presente. Isso é muito ruim. E ele diz aqui para nós que ele sente saudade de quando ele ia para a casa de Deus, uma saudade boa, quando ele ia em procissão, quando ele levava uma multidão do povo do Senhor, quando eles iam peregrinando em romaria, em direção ao templo, para ali adorar a Deus. É isso que ele está dizendo para nós, que o seu grande desejo era esse, de poder viver esses momentos bons de alegria, gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas uma coisa importante do salmista pensar, e nós também hoje, nós não precisamos necessariamente ir a um templo de alvenaria para adorar a Deus. Nós, mais do que eles do passado, mais do que o salmista, nós sabemos que nós podemos adorar a Deus onde quer que nós estejamos. Nesse momento que nós estamos cerceados, não podemos ir à igreja, nós podemos louvar a Deus na nossa casa, nós podemos louvar a Deus através do Zoom, do Skype, enfim, não importa o mecanismo, a gente pode adorar a Deus e louvar a Deus porque Ele nos ouve. Imagine se a gente ficasse apenas lembrando que não temos mais a possibilidade durante um bom tempo de ir à igreja cultuar a Ele direto do templo. Certo pastor escreveu esses dias na internet o seguinte: tanta gente sentindo falta do culto do templo físico, mas quanta gente também que não ia ao culto público e agora coloca na internet que está com saudade de ir ao culto na igreja, no templo físico. Mas eu queria que vocês entendessem nesta noite que nós podemos louvar a Deus onde quer que nós estejamos, o que não invalida para nós o culto solene, com a multidão, com os irmãos da igreja, com o templo com as portas abertas, com todo o aparato que envolve o nosso culto. E no versículo de número 5, o salmista vai dizer assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? O que o salmista está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a alma dele, que a pessoa dele vivia altos e baixos. Momentos em que ele estava lá em cima, numa confiança irrestrita em Deus. E momentos nos quais também a sua alma se encontrava profundamente abatida e perturbada. E aí eu fui pesquisar, irmãos, fui ver em outra versão como aparecia essa expressão perturbada. Sabe como é que aparece? Aparece que a alma estava contorcida. A alma se contorce dentro dele, é que o texto está dizendo. E aí, no esforço interior, nessa questão interna muito sofrida dele, ele mesmo diz para Deus assim: olha, espera em Deus. A luta está grande, o problema está demais, a crise existencial te apavora, você está
olhando para o futuro e vendo que o futuro nunca foi tão incerto. Mas saiba de uma coisa, Deus não mudou, Ele continua fazendo coisas maravilhosas. E Ele está dizendo aqui, ó, minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda eu me alegrarei na presença do Senhor, porque o meu Deus é Deus e não deixa jamais de ser o que Ele é. Eu posso acreditar, por mais que os dias sejam difíceis. Irmãos, e é isso que eu tenho pedido a Deus, para que Ele me ajude, para que sejam as ideias a povoar a minha mente. Eu preciso dessas ideias na minha mente, para que eu possa continuar na minha jornada, na minha trajetória, para que eu tenha uma palavra de esperança para os meus amigos, para os meus irmãos, apesar de entender perfeitamente que assim como o salmista viveu esse tempo, qualquer um de nós pode também viver. Mas o que nós não podemos nos esquecer jamais, que a nossa alma ainda louvará o Senhor, porque Ele é meu auxílio e Deus meu. Observe uma outra coisa. Ele fala que Deus é meu auxílio. A ideia aqui é uma ideia de salvação, uma ideia de redenção. Sabe aqueles momentos os mais difíceis, em que você não vê saída? Deus é a nossa solução. Deus é a nossa salvação. Quando nós pensamos nos pecados que nós já cometemos, quando nós pensamos que já nascemos em pecado, Deus é nossa salvação. E Ele fala, meu auxílio, ou seja, minha salvação e Deus meu. Ele fala que a relação dele é uma relação de intimidade. O Deus não é um Deus abstrato, o Deus não é um Deus de longe, mas o Deus a quem ele adora é um Deus de perto, é um Deus que ele se relaciona. E aí, mais uma vez, ele vai expressar a angústia da sua alma. Ele fala, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Ele não conseguia negar o estado em que a sua alma se encontrava. Dia desse me ligou um irmão também, abrindo o coração comigo, um irmão muito espiritual, um irmão de Deus, assim como também o salmista, e ele me disse assim, pastor, eu estou sentindo uma coisa muito estranha no meu coração, uma coisa que eu não sou de sentir, uma coisa que não acontece comigo, mas está acontecendo comigo nesses dias. E aí nós conversamos um pouco, trocamos algumas ideias, e eu percebi que quando nós encerramos aquele tempo de conversa, ele estava bem melhor do que quando me ligou. Um homem crente, um homem de Deus, mas ele também estava vivendo um momento de, talvez de angústia, talvez de ansiedade. E aí, quando a gente se volta para o texto outra vez, o texto diz para nós, veja comigo no versículo de número 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me de ti, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele está dizendo aqui para nós que ele sentia nessa relação dele com Deus a mesma experiência de quando lá no monte Hermon, e naquela cordilheira, naquela cadeia de montanhas, quando na nascente de água ela ia se avolumando também pelo gelo que ia degelando, e se formava uma inundação. Ele está dizendo que a experiência dele era essa experiência, como uma torrente de águas que se formava ali em cima no Jordão e ia descendo. E aí ele usa a expressão no outeiro de Mizar. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo Mizar eu fui pesquisar e ele significa pequenez. Mizar significa pequenez. Outeiro de Mizar. Outeiro já é um monte pequeno, né? Outeiro de Mizar, pequeno. Era assim que ele se sentia diante daquela geografia, de tudo aquilo que vinha sobre a sua vida. Era como
uma quantidade enorme de água, quase que o sufocando, quase que o levando, e ele como outeiro de Mizar, ele pequenino, em meio a toda aquela pressão, a toda aquela luta, aquele momento difícil para ele enfrentar. Talvez você nesta noite esteja assim. Talvez eu possa estar assim nesta noite. Mas uma coisa nós sabemos: aquela geografia toda estava dentro do controle de uma pessoa. Aquela geografia só era como era porque alguém a fez. E esse alguém tem nome, é Deus. É o Deus criador dos céus e da terra. E se Deus criou aquela cadeia de montanhas, se Deus criou aquela forma da água descer e se formar, irmãos, não há o que temer. E o salmista não precisaria temer jamais, porque Deus é soberano, inclusive sobre a geografia da terra. Ele é soberano sobre todas as coisas que podem nos acometer, tudo aquilo que pode vir sobre a humanidade. Deus é Senhor e controla todas as coisas, ainda que nós nos sintamos impotentes, pequeninos, como o salmista estava se sentindo nesta hora. Ainda assim, o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é criador dos céus e da terra, e Ele controla todas as coisas. Tudo está no seu devido lugar. E aí, irmãos, quando a gente prossegue na leitura, o texto diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. O que é isso? Catadupas, que palavra mais estranha, né? Mais estranha. Na verdade, isso é uma catarata, né? É uma catarata, aquela grande queda d'água. E aí é uma cachoeira. Então, ele está falando que essas coisas estavam vindo sobre ele, como um problema atrás de um outro problema, uma luta atrás de uma outra luta, é o que ele está dizendo. E tudo isso passou sobre mim, é o que ele está dizendo. Todas essas coisas vieram sobre a minha vida, de uma só vez. Tudo veio contra a minha vida. Parece que não foi acontecendo uma de cada vez, em dado momento, em cada oportunidade da vida, mas tudo veio de uma vez só contra a minha pessoa. E eu enfrentando tudo isso passou sobre mim. Mas é interessante que o próprio Salmo mostra essa luta interna dele, esses momentos em que ele deposita a fé de uma maneira vibrante e confiante, e ao mesmo tempo, quando ele fala das suas dores internas, do seu desassossego, da sua alma fragilizada, dos seus temores. E de novo, ele vai falar que Deus se mostra como Deus da sua vida. Veja comigo o versículo de número 8, quando o texto diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Ele estava ainda há pouco dizendo: porque estás abatida minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Que tudo veio contra ele, que uma catarata caiu sobre a vida dele, e ele pequenino. Mas agora de novo ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Em outras versões, fala que Deus concedeu graça a ele, misericórdia a ele. Como quem diz assim: olha, contudo Deus esteve comigo durante todo o dia. Ele não se ausentou. Ele esteve ao meu lado. Ele me conduziu. Ele lembrou de quem Deus era. E eu digo a você nesta noite, parece que a gente precisa, em dados momentos, lembrar quem Deus é, que Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus maravilhoso, bendito, cuidadoso conosco, perdoador com a minha vida e com a sua vida. E ele lembrou-se que esse Deus era assim. Era
era um Deus de misericórdia, era um Deus de graça, é um Deus de perdão, é um Deus que nos conduz mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Ele se apresenta como Deus, é Ele que de repente, quando os recursos vão embora, é Ele que manda recursos através de outras pessoas, através de circunstâncias inusitadas. É Ele quem faz isso na hora que Ele deseja. E a gente fica boquiaberto. Como? Eu estou conseguindo ter recursos em dias como esses? Dias de pandemia? Dias em que não há negócios? Dias em que está todo mundo segurando o que tem? Como assim? Mas Deus está fazendo. Ele lembrou-se de quem era esse Deus. E Ele fala que e à noite comigo está o seu cântico. Engraçado que a ideia aqui é uma ideia de que Deus deu a ele um cântico. Que o cântico não era propriamente dele, mas era um cântico que Deus colocou em seus lábios e em seu coração. Ele está cantando coisas que Deus falou a ele, que Deus comunicou à pessoa dele. E ele fala que nesses momentos da noite ele adora a Deus e canta a Deus. Ou seja, mesmo que vivendo um momento difícil, conturbado, nesse momento aqui ele se lembra que existe um Deus que é bom, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus sempre presente. E ele fala que ele canta a esse Deus e que ele também ora a esse Deus. Apesar de tudo, ele não deixa de exercitar o seu devocional noturno. Apesar de tudo, ele não consegue deixar de fazer as suas orações noturnas. Ele não consegue deixar de louvar a Deus, apesar de tudo. E é isso que eu acho tão lindo nesse salmo, que a gente precisa redescobrir que Deus é essencial à nossa vida, muito mais do que qualquer outra coisa, porque as demais coisas, ele mesmo diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, que ele supriria cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, ele fala que a oração que ele faz não é a qualquer Deus, não é ao Deus daqueles povos circunvizinhos, não é o Deus dos seus inimigos, mas ele fala que a oração que ele faz é o Deus da minha vida, da sua vida, é o Deus da vida dele. E eu pergunto a você, você que já tem 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de convertido e de relação com Deus, esse Deus não é um Deus que você apenas ouviu falar dele, mas esse Deus é um Deus com o qual você tem comunhão, porque ele é o Deus da sua vida, você tem experiência com ele. Assim como a gente diz que só conhece a gente, a nossa mulher ou o nosso marido, né? Porque não tem como esconder quem nós somos depois de 20, 30, 40 anos de relacionamento. Ele está dizendo que a oração que ele oferecia não era a qualquer Deus. O seu clamor era dirigido a uma pessoa certa, e essa pessoa era o Deus da sua vida. E quando ele fala que é o Deus da sua vida, é que não passa pela cabeça dele, por mais complexa que esteja a sua situação, não passa pela vida dele abandonar esse Deus, porque esse Deus é o Deus da sua vida, não há outro. Meus irmãos, isso é para dar glória a Deus. E aí o texto diz assim: digo a Deus, minha rocha. Veja que ele transitou da confusão da alma, do desassossego interior, e ele vai crescendo nessa expressão de louvor e adoração, e agora ele diz: digo a Deus, minha rocha. Ele está dizendo que Deus era a sua estabilidade, que Deus era a sua segurança, que Deus era o seu amparo, que era em Deus que ele depositava a sua mais inteira confiança. É isso que ele está dizendo para nós. Mas ao mesmo tempo em que ele fala isso para Deus, diante de tudo que ele estava vivendo, a sua alma de novo pergunta: por que te olvidaste de mim? Porque essa é a sensação de todos aqueles que, mesmo sendo crentes, passam por adversidades. O que está acontecendo, Senhor?
Onde foi que eu errei? Será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa que te entristeceu, Senhor? Por que será? Por que será? Por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Por que eu estou ouvindo essa gente falando? Por que eu estou ouvindo essa gente que tenta me desestimular de seguir ao Senhor, de adorar ao Senhor? Por quê? Por que eu vou dar ouvidos a essas pessoas que não creem em Ti? Eu sei que as promessas que o Senhor tem para a minha vida, elas são verdadeiras, são certeiras. O Senhor as cumpre. E aí ele diz mais: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Eu quero te dizer nesta noite que, como disse o poeta popular evangélico, o meu Deus está no céu, mas também no meu coração. O do mundo está morto, porque o meu ressuscitou. O meu Deus, ele ressuscitou. Ele sabia que o Deus dele estava com ele, apesar de tudo. E aí, mais uma vez, ele pergunta a si mesmo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por quê? Por que você está assim, interior? Por que você está assim, alma, coração? Por quê? Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. E aí ele faz uma declaração que deve ser a minha declaração nessa noite, a sua declaração nesta noite também. Ele diz assim: espera em Deus. Mas não aquela espera de alguém que está esperando porque pode ou não acontecer o que se espera. Mas espera como alguém que é crente. E esperança para quem é crente é certeza de fé. E aí ele diz: espera em Deus. Sabe por quê? Porque ainda o louvarei. E aí a ideia dele é que ele vai adorar como um judeu adora. Ele não vai adorar apenas ali, mas ele tinha esperança de voltar ao templo, de chegar ao templo, e lá no templo adorar a Deus naquele lugar, junto com a multidão, junto com o povo santo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, e somente a Ele, e unicamente a Ele. Não há outro, não pode ter outro, não existe outro. É a Ele a quem eu adoro. E ele fala: meu auxílio, ou seja, meu Salvador, meu Redentor e Deus meu. Deus que eu conheço, Deus que eu amo, Deus que cuida de mim em toda essa trajetória de vida, e Deus que vai continuar a cuidar de mim até o findar dos meus dias, e Deus que vai estar comigo também por toda a eternidade, não por merecimento pessoal, mas por sua infinita graça, por sua grande misericórdia. Essa é a certeza que eu tenho. Portanto, nesta noite, se sua alma está desassossegada, se você está muito em conflito, está muito temeroso, está muito agoniado com tudo que está acontecendo, eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas eu queria que nesta noite você lembrasse disso, que Ele é o seu Deus, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele tem te conduzido até aqui e nunca faltou a você, mesmo nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis. E Ele vai continuar a te conduzir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, e que a gente saiba que Ele é, na verdade, o Deus encarnado, Jesus Cristo, aquele que veio a este mundo para nos salvar,
para perdoar os nossos pecados, nos redimir os pecados, nos salvar, nos dar a certeza da vida eterna, que nós somos mais do que vitoriosos, por mais que os inimigos tentem nos ofender ou desestabilizar a nossa fé. Ele é o nosso Deus. Não vamos olhar para o lado, não vamos olhar para as circunstâncias, porque alguém disse que circunstâncias é tudo aquilo que você desvia o olhar de Jesus Cristo para olhar, para ver. Isso são circunstâncias, ou seja, tudo aquilo que te cerca e que desloca o seu olhar da pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos olhar para Ele.